Graças e paz abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus abençoados. Hoje tem textos, hein, abençoados? Textos maravilhosos, não é? Que nos traz edificação. Hoje tem textos, fica aí até o final, abençoados. Fica aí, abençoados. Não saia do mover, não é? Tem textos que você nunca vai ouvir na igreja onde você vai. Textos ministrados pelo apóstolo Paulo, mestre dos gentios. Eu estou aprendendo com o Espírito Santo, mas aprendi também no Ministério MGA, amém? Através do homem de Deus, não me canso de falar isso. Dai honra a quem tem honra, não é, abençoados? Dai honra a quem tem honra, abençoados. Malaquias 1, não é? Se nós não manifestarmos, né, a nossa honra com alguém que nos ajuda, não é? Eu penso que até chega a ser ingratidão, e a gente não deve ser ingratos, devemos ser gratos a Deus, não é? Por tudo e por todas as coisas, em primeiro lugar a Deus, não é? Então dá honra a quem tem honra, disse o Senhor, não é? Malaquias 1, 6, se eu sou Deus, onde é que está a minha honra? Então, eis-me aqui para honrar o Senhor. Eu amo, abençoado, eu amo quando eu leio essas escrituras, não me canso de dizer, não é? Abençoados, antes de entrar no livro, estou aqui com a edição, não é, do apóstolo Marcos Gomes, volume 3, o fim da lei é Cristo, tá? Antes de entrar, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês do Espírito e as coisas que o Espírito me diz. Eu não vou deixar. Não vou deixar, eu vou compartilhar, abençoados. Que é palavra rema para nós, não é? É palavra revelada pelo próprio Deus. Então, quero compartilhar com vocês. Romanos 1. Romanos 1, verso 17. Pois nele quem? Em Cristo. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. De fé em fé, abençoado, como está escrito, o justo viverá pela fé. Maria, eu tenho que ir hoje na igreja? Maria, eu tenho que fazer a campanha? Maria, eu tenho que fazer o jejum? Eu tenho que fazer a corrente? Está escrito, abençoados. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Maria, eu tenho que ir à igreja uma vez por mês para tomar a Santa Ceia. Alô, o justo viverá pela fé. Maria, eu tenho que ir à igreja uma vez por mês para tomar a Santa Ceia, para me ser santificado. Vou repetir pela terceira vez, o justo viverá pela fé. Maria, eu tenho que subir no monte para ver ao Senhor. O justo viverá pela fé, porque nós somos santuários de Deus, o Espírito Santo está em nós. Eu não vou ao monte para ver o Senhor. Eu vejo o Senhor, vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na oração, o Cordeiro de Deus sentado num trono, é isso que eu vejo, abençoado, se manifestando para nós, amém? Maria, eu tenho que ir. Abençoados, vamos à igreja para estar junto com os santos, amém? Isso faz parte, não há, acho que é assim que fala, né? Respaldo bíblico, onde nós não devemos estar juntos. Pelo contrário, há escrituras que diz que há um mover quando estamos juntos, congregando. Maria, eu tenho que ir para me ser santificado,
com uma santa ceia. Eu preciso fazer jejum para me matar a minha carne. Eu preciso, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Será, abençoado, que isso já se tornou uma palavra rema para vocês? O justo viverá pela fé. Então não tem que fazer nada. Opa, gratidão a Deus, não é? Orai sem cessar. Não precisa ir aonde, mas vai à igreja onde os santos estão juntos e de congregai. Deus habita lá? Não, Deus não habita na igreja, abençoado, parede. Deus habita em nós, mas há um mover dentro do local das áreas celestes. Amém? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, olha, abençoados, abra ali em Jeremias. Maria, eu tenho que ir tomar santa ceia para me santificar. Vamos ver se o nosso pai abençoado é o pai só de Jeremias ou se ele é o nosso pai também, não é? Eu penso que está escrito em Efésios 4:5, né? Há um só Deus, Pai de todos e sobre todos. Jeremias 1. Jeremias 1. Vamos lá. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse, no ventre te conheci, disse Deus. Olha, abençoados. Ouça. Look at me, como diz o apóstolo Marcos Gomes. Olhem para mim. Olhem para a palavra que vai sair dos meus lábios, abençoado. Não olhe para mim segundo a carne, abençoado. Não olhe para mim segundo a carne. Alô, eu estou falando da palavra. Preste atenção com sua mente e você vai ter entendimento e sabedoria do alto. Jeremias 1, verso 4 e 5. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, no ventre te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Antes de nós sairmos do ventre da nossa mãe, abençoados, Ele já nos santificou. Maria! Aí você, de fé em fé, ouvindo a palavra, você vai crendo e vai vendo que os ministérios por aí estão vivendo de obras judaicas, sem ter uma mínima revelação, sem ter o conhecimento, sem ter sabedoria, e botando os filhos de Deus, aprisionando os filhos de Deus dentro da igreja. Se você não vir uma vez por mês se santificar, tomar o pãozinho e o suquinho, aí você não está santificado. Se você não fazer o jejum, não. Essa carne, abençoada, é um envelope do seu espírito. Essa carne, ela não morre, só se você der um tiro nela. Então, a santificação foi feita. Você já nasce salvo. Você é ovelha, então você já nasce crendo em Jesus. E aqueles que não são ovelha do Senhor, disse o Senhor, não é?
não sois das minhas ovelhas, por isso que não crestes. Não creste na palavra, não creste em Jesus, não creste na palavra do Cristo, não crê em Paulo, não crê em mim, não crê no Ministério de Graça Apostolado, não crê. Não sois das minhas ovelhas, disse Jesus. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Então Deus nos conheceu no ventre. Tudo começou pelo Espírito, abençoado. Esses dias o Espírito Santo me disse essa palavra e eu fiquei ruminando esta palavra que eu vou falar com vocês já. Vai juntando, abençoados, que a Bíblia é um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, uma palavra aqui, outra ali, outra acolá, e você junta o quebra-cabeça, no final você vê Jesus Cristo se manifestando na sua vida. A figura do Deus vivo. Nós somos filhos de Deus, santuários de Deus. Grande ministração na quarta-feira. Somos filhos de Deus, não porque aceitamos Jesus. Somos filhos de Deus desde o início, abençoados. Desde o ventre da mãe, Ele nos santificou. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Ele nos santificou. Olha lá, desde o ventre da madre. Então não é agora, abençoado, que você está sendo santificado. Não é agora. Guarde isso, abençoado. Mas o sistema religioso vai falar que você precisa ir até a Igreja Paredes e tomar a tal da Santa Ceia para ser o que você já é. Por isso que numa igreja em graça não vive de jejum, de campanha, de corrente, de Santa Ceia. Não vive, abençoado. Mais uma vez, para terminar e sair desse assunto, abençoados, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Então Deus já nos conhece. Amém, abençoado? Quem conhece nós é Deus. Alô, homem, quem és tu para dizer algo sobre a minha pessoa, ao meu respeito? Porque quem me conhece é o Senhor. Quem és tu? Se você conhece a oração de tal pessoa, que pessoa está fazendo tal oração para isso ou para aquilo, quem foi que te falou isso, Alessandro? Os obreiros na igreja estão fazendo oração para que fulano morra e Beltrano fique com aquele fulano. Eu quero saber disso, abençoado. Revelação da carne. Quero saber de revelação do Espírito, abençoado. Quem és tu que em vão fala as coisas que Deus não falou? Não brinque com a unção, abençoados. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Por isso que Deus diz, né? Sou eu quem sonda os corações. Mais ninguém, abençoado. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, Deus já tem um propósito na nossa vida. A uns deu para pastor, a um para evangelista, outros para profeta, mestres. Não é? Então, abençoados apóstolos. Então, Deus já tem um propósito antes mesmo de nós nascermos. E Deus já nos coloca. Abençoados, está entendido o que é viver pela fé? É viver como está escrito. Lembra, abençoados, que eu trouxe um estudo para nós? Vou pegar um livro agora, amém? Lembra que eu trouxe um estudo para nós, abençoados? Olha, né? O livro, abençoados, olha, edição aqui, ó. Não dá para ver porque fica virado, né, abençoados? Fica virado, não tem como vocês ver. Mas vamos lá, olha, tá na página 137, não é? Da edição Fim da Lei é Cristo, né?
esse tema. Olha, abençoados, lembra. Se você não lembra, o Espírito Santo vai te lembrar de toda a verdade, é assim que está escrito. A sã doutrina é encontrada, olha, a sã doutrina é encontrada principalmente nas expressões bíblicas. Então aqui é um início para quando você estiver lendo com Maria, eu não sei ler a Bíblia, eu me perco, eu não sei onde é que eu estou, eu não sei, me dá sono, ai, não sei, não gosto. Quando você passar a saber qual é a sua posição na Bíblia, abençoado, aí você vai gostar e vai regozijar, assim como eu. Olha, eu já li isso aqui, tá bom? Mas eu vou ler novamente porque o Espírito Santo me trouxe até aqui. A sã doutrina é encontrada principalmente nas expressões bíblicas. Nele, em Cristo, nos deu, nos fez, por nós e em nós. Cada um desses tem vírgula, tá bom, abençoados? Olha, vou repetir. A sã doutrina é encontrada principalmente nas expressões bíblicas. Nele, vírgula, em Cristo, vírgula, nos deu, vírgula, nos fez, vírgula, por nós, vírgula, ou em nós. Então, abençoados, quando o Espírito Santo me deu essa palavra, quando você encontrar essas expressões bíblicas, você vai saber que é a sã doutrina. Então, quando o Espírito Santo me diz, não é Romanos 1, verso 17, pois nele, olha lá, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, pois nele você sabe que você está santificado. Lembra do Hebreus 10:10? Que pelo corpo e não mais por obrações ou sacrifícios. No passado foi assim, na lei era assim, agora não mais. Agora em Cristo, pelo seu corpo, pela sua morte, você está santificado, irrepreensível diante do Senhor. E aí, abençoados, o Espírito Santo me trouxe, né, essa palavra aqui, eu fiquei ruminando. Olha lá, vamos para o livro, abençoados. Fé ou cumprimento da lei? Alô, olha como tem tudo a ver. Fé, essa foi a palavra que o Espírito Santo me disse essa semana, não é? Nós estamos em setembro de 2023, amém? Fé ou cumprimento da lei? Logo acima, não é? Página 155, nós estamos. Disse Jesus, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e ela me segue. João 10, versículo 27. João diz Jesus disse e João escreveu, porque João andava com Jesus de Nazaré. Isto mesmo que ele viu, isto mesmo ele escreveu, isto mesmo ele, né? E é isto. Eu tenho uma palavra sobre isso, mas eu não vou falar agora não, senão eu vou sair muito do meu assunto. As pessoas lêem muito abençoados. Então maior, eu acho que foi João que disse isso. Então João, ele andou com Jesus de Nazaré segundo a sua carne, vivo. E aí, o que João viu e ouviu, ele falou. E andou muito com Jesus de Nazaré e embotou os seus sentidos. E disse que o maior que está no mundo, o que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então eles dizem que o diabo está no mundo, está governando, está abençoado. Enquanto vocês ouvirem João, que João não ouviu o Cristo ressuscitado. Não ouviu. Não ouve. João andou com Jesus segundo a sua carne e João ouviu as pregações de Jesus de Nazaré e é isso mesmo que ele fala. E enquanto vocês estiverem ouvindo João, vocês não chegam à graça. Porque quanto mais os seus sentidos forem botados com pregação de João e Tiago e Pedro, e aí vocês não conseguem chegar até a graça. E aí vocês ficam aprisionados.
achando que há um diabo no mundo. Mas nós não estamos nesse mundo. A carne está nesse mundo, mas nós somos do mundo de Deus. Também já falei isso com vocês, não é? Olha lá, ó. Para todos os que obedecem. Então tem gente que está ouvindo a graça, o apostolado não está obedecendo, não está. É para todos os que obedecem, vai receber a graça. Nós sabemos que existe dois mundos, mundos de Deus, que é o mundo espiritual. As ovelhas abençoadas têm um mundo. Filhos da salvação têm um mundo específico. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Eu sou filha de Deus, eu tenho um mundo abençoado. E o meu mundo não é o mundo de Satanás. O mundo do opositor, não é? Filho da perdição é opositor. Satanás quer dizer opositor. Vai contra, né? Para todos os que lhe obedecem. Nós sabemos que existe dois mundos, mundos de Deus, né? O mundo de Deus, o mundo das ovelhas, ou o mundo ocumene, o mundo de Satanás, o mundo Aion, o mundo Aion, o mundo de Satanás, o mundo do joio, o mundo do filho da perdição, o mundo do vaso de desonra, o mundo dos bodes. Há dois mundos, porque há duas sementes. Então, logo, há dois mundos. O que é que diz a palavra? Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Você vai receber na palavra que vai te santificando, abençoado. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não está escrito, abençoado, na testa quem é bode, quem é ovelha. Também não é segundo as obras da carne. Dê frutos para o Senhor, abençoado. Mas não é segundo as obras da carne. Alô? Isso dá é extenso, viu, abençoado? Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, tanto para o bem como para o mal. Não existe, abençoado. Eu estou fazendo muita obra boa, então eu sou ovelha. Eu vou ser salvo. Eu estou fazendo uma obra mal, então eu sou vaso para desonra. Vaso para desonra, né, abençoado? Só anda na carne, então aí Deus não dá para usar esse vaso, né? Para o ministério dele, não. Mas tem filhos que é assim, né? Ovelhas no espírito, bode na carne. Foi assim que foi o ladrão, né? Ovelha no espírito, tanto é que confessou a Cristo. Reconheceu Jesus. Era uma ovelha. Passou fazendo coisa ruim na terra. Era uma ovelha. E quem olhasse ele segundo a carne, isso aí vai pro inferno, isso aí é o bode. E foi embora com Cristo. Por quê? Ovelha no espírito, bode na carne. Matou, roubou, mas no fim reconheceu Jesus Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era uma ovelha. Então o Senhor não conheceu ele segundo a carne para salvá-lo. Ele era filho de Deus. Hoje é assim, abençoado. De fé em fé, você vai entendendo a graça de Deus em Cristo. Vamos lá então, abençoado, vamos ler aqui. Quero falar sobre isso. Fé é o cumprimento da lei, não é? Lá em Gálatas 3, vamos aqui. Ó insensatos, Gálatas 3, verso 1. Ó insensatos. Paulo falando com os Gálatas. Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Nós não estávamos lá, não é? No tempo que Jesus foi crucificado, não é, pessoal? Nós não estávamos, os Gálatas estavam.
Paulo também estava. Ó, então Paulo estava falando com eles, né? Acho que estava até exortando os Gálatas, né? Ó, insensatos. Mas eu creio nas escrituras, eu creio naquilo que está escrito. Amém, abençoado? Não estava lá naquele tempo. Alô? Nós estamos há mais de 2000 anos, depois de morte e ressurreição, com Jesus Cristo ressuscitado. Não estávamos lá e não vimos Jesus Cristo ser crucificado. Amém, abençoado? Mas cremos porque está escrito. Mas eles estavam. Ó, insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Paulo falando com os Gálatas. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Vocês estão recebendo a graça de Deus pelas obras da lei, abençoado? Ou pela pregação da fé? Uma pergunta. O Espírito Santo está em vocês, abençoado. Então vocês parem para pensar. Paulo, olha lá, só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras? Vocês estão recebendo o Espírito Santo porque vocês se batizam em águas. Uma obra judaica. Águas de batismo. Ou pela pregação da fé, que sois batizados em Cristo. Já nascem batizados, já nascem com o Espírito Santo, porque Deus o conheceu, porque Deus o santificou, antes mesmo que saísse do ventre da madre. Ou será que Deus só fez isso com Jeremias e não conosco? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, pela fé, acabeis agora pela carne e pelas obras da lei? E aí o Espírito Santo falou essa palavra comigo, abençoado, acho que semana passada, não é? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, pela fé, acabeis agora pela carne, pelas obras da lei? Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nos predestinou, nos santificou. Antes da fundação do mundo, tudo começou pelo Espírito. E as igrejas não sabem disso, não ministram porque não sabem. Então, antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, tudo começou no céu, antes que ele fundasse a terra. Então Deus sempre foi Espírito, Deus sendo Espírito lá no céu. Colocou os espíritos deles, os filhos, Hebreus 12, em um ventre de uma madre, abençoados. E ali, né, se revestiu o espírito de pele, de osso, né? Jó 10 acho que fala sobre isso. Vamos ver, abençoado, vamos ver se é Jó que fala sobre isso. É Jó. É em Jó. Jó 10, 11, se eu não me engano. Jó, olha lá, Salmos. Vamos ver aqui na Bíblia, abençoado. Jó fala sobre isso. Jó 10, 11, Jó. Olha os textos que você não ouve. Lá você ouve que tem um demônio aí do seu lado. Aqui é anjos ministrando em seu favor. Aqui os anjos estão ao seu redor. Jó 10. Jó 10, verso 11. De pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me entreteceste. Olha lá. Então Deus, antes da fundação do mundo, Deus sendo Espírito, Ele conheceu os filhos deles em Espírito, não segundo a carne. Deus salvou o nosso Espírito. Deus não está olhando a nossa carne, o que nós faz de bom, o que nós faz de ruim. Deus salvou os filhos. Deus não salvou os filhos da perdição. São seus filhos também, mas Deus não os salvou. Estes não vão entrar mais no reino de Deus, abençoado. Um dia esteve lá, mas um dia Deus também expulsou de lá.
Apocalipse 12. E aí, abençoados, olha lá. Texto central, né? Então, vamos lá. Vamos central aqui, texto central de Gálatas 3. Vamos voltar aqui. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, pela fé, acabeis agora pela carne, pelas obras da lei. Então, tudo começou lá no céu. As coisas não começaram aqui, abençoados. O reino é espiritual. Deus sempre foi Espírito, Pai dos Espíritos. Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Será que foi em vão? Será que a pregação de Paulo diz, será que a minha pregação está sendo em vão? Será que não estão testificando para o espírito de vocês? Ovelhas ou bodes? Porque o Filho recebe, abençoado, a pregação do Espírito, Pai. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, fala-luz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então eu penso que quando você recebe uma pregação dessa, abençoados, você não faz mais. Porque você entende que o Pai está te dando uma revelação. Ó, filho, eu já te santifiquei. Você não precisa fazer tal coisas que os homens ainda mandam você fazer. No versículo, e Deus gosta da obediência, hein? No versículo 3, Paulo quis dizer que as coisas da fé é feita pelo Espírito e que as coisas da lei, obras da lei, é feita pela carne. Olha, abençoados, eu estou aqui, Deus vai até falando algumas coisas, né? Vai me lembrando de algumas coisas, mas aí eu saio muito do foco. Depois eu trago para vocês, abençoados. A minha mente está em Cristo. A minha mente está em Cristo, oh, glória a Deus. A minha mente está em Cristo, porque a minha mente é de Cristo. Abba, Pai. O Senhor está me levando um texto lá para Romanos 7. Esse negócio de congregar, abençoados, que as pessoas dizem, né? Se eu sou o santuário de Deus, se eu estou salvo, para que eu preciso congregar? Abençoados, a lei, ela fez, quem vive da lei, não é para a gente viver da lei. A lei é boa, abençoados, no sentido de que a lei nos fez ver o pecado. A lei nos fez saber do pecado. E para que a gente não vive em obras da carne, não é, abençoado? Porque é morte, o caminho é morte. E Deus nos deu vida, não é? Deus nos vivificou para viver uma vida de santidade, uma vida digna, uma vida justa, uma vida em santidade com Ele. As obras da carne, abençoado, não é para o Espírito. Amém, abençoado? A lei foi boa para isso. Mas não vivermos da lei para nos santificar, não vivermos da obra da lei para nos santificar, porque Cristo nos santificou. Amém, abençoado? Que Deus te revele essas palavras. Então, quando as pessoas me dizem aí, faz algum comentário aí no YouTube, não é? Ah, porque me alegrei quando o Senhor me disse, vamos à igreja, que a igreja somos nós. Eu sei que a igreja somos nós. Nós somos santuários de Deus, abençoado. Atos 17, eu sei que o Espírito Santo não habita na igreja, parede. Eu recebo um apostolado, abençoado. Amém? Sabemos disso. Mas esse negócio... Aí o Espírito Santo, quando eu estava pensando nesse assunto de vamos à igreja, que nós somos santuários da igreja, que para que nós vamos à igreja se a igreja somos nós? Então, o Espírito Santo me levou a este texto de Romanos 4. Então, abençoado, se você nunca tivesse ido numa igreja parede, porque se você foi porque o Espírito Santo te levou, se você nunca tivesse ido a uma igreja paredes,
Você não tinha ouvido que o santuário de Deus é você. Se teve um ministro que falou para você que você é santuário de Deus. Então, como eu diria, né? É mais ou menos isso daí, abençoado. Só porque eu sei que eu sou o santuário de Deus, eu não vou mais à igreja, mas um dia eu soube que eu sou o santuário de Deus e que eu sou a igreja de Deus, porque um dia eu estive numa igreja Paredes, tá entendendo? Então a igreja Paredes, entre aspas, me fez ver o que eu ouvi lá dentro da igreja Paredes, me fez ver e me fez entender e me fez ouvir e me fez crer que o Espírito Santo está em mim e que eu sou a igreja. Entende, abençoado? Amanhã eu tenho que viver indo para a igreja, agora eu não disse isso. Você quer, você vai, você não quer, você não vai, você é livre. Você é o templo do Senhor. Mas a uns Deus pôs na igreja, a uns. E eu entendo isso. Eu entendo Deus. No versículo 3, Paulo quis dizer que as coisas da fé é feita pelo Espírito e que as coisas da lei, obras da lei, é feita pela carne. Aí tem os chamados, né? Os convidados. E tem os escolhidos. Você pode perceber toda pessoa que faz longos jejuns e longas orações sempre espera ser reconhecido pelos homens. Sempre quer uma medalha no pescoço. As obras da lei envaidecem a pessoa, ativa a soberba e o orgulho espiritual, fazendo-o se sentir mais espiritual do que os outros, mais santo, mais salvo. Em graça não vivemos cumprindo a lei de Moisés, pois esta foi dada somente ao povo de Israel, os judeus, numa antiga aliança. Não recebemos o Espírito por nenhuma obra da lei. Não recebemos o Espírito por nenhuma obra da lei. Recebemos por fé. Recebemos o Espírito Santo por fé e não pelo batismo. Recebemos o Espírito Santo por fé. Eu já disse que eu vou fazer uma pregação sobre a fé aqui, abençoados, e eu vou fazer em nome de Jesus. Aguarde, hein? E o que é fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Paulo diz, né? Agora preste atenção nesse assunto. 2 povos. E este assunto a gente vai trazer um outro dia, tá bom? Eu tinha que ler mais alguns textos com vocês, mas eu vou ler no próximo apostolado, tá bom, abençoados? Então, fica aí, né? De fé em fé, eu creio que vocês vão ruminar a palavra, vai ouvir e Deus vai trazer sabedoria e entendimento na sua mente de Cristo. Eu declaro e profetizo, mente de Cristo ativada, amém? Há um novo mover abençoado na sua vida. Crê, por isso falei. Graça e paz.